Fala, fera! Reconhecer características ou propriedades de fenômenos oscilatórios ou ondulatórios, relacionando-os aos seus usos em diferentes contextos, é o que pede a primeira habilidade da primeira competência de ciência da natureza na prova do Enem. Então, muita atenção, porque é óbvio que esse conteúdo está diretamente relacionado com fenômenos ondulatórios, com ondulatória. E aí, para começar o estudo da ondulatória, é importante entender o que é uma onda, como classificar essa onda e a equação fundamental da ondulatória, que é o tema dos exercícios desse vídeo de hoje. Lembrando, estamos fazendo aqui uma revisão por exercícios. Se você quiser conceitos a parte de teoria, eu vou deixar o link na descrição para você pegar uma aula completa de teoria sobre esse assunto. Tranquilo? Vamos juntos! LQVP. Lembre que você pode. Uma manifestação comum das torcidas em estádios de futebol é a ola mexicana. Os espectadores de uma linha, sem sair do lugar e sem se deslocarem lateralmente, ficam de pé e se sentam, sincronizados com os da linha adjacente. O efeito coletivo se propaga pelos espectadores do estádio, formando uma onda progressiva conforme a ilustração. Calcula-se que a velocidade de propagação dessa onda humana é de 45 km por hora e que cada período de oscilação contém 16 pessoas que se levantam e sentam organizadamente distanciadas entre si por 80 centímetros. Nessa ola mexicana, a frequência da onda em Hertz é um valor mais próximo de... representar aqui um pedaço da onda humana que se forma. Considerar que aqui eu vou começar a observar e dizer que embaixo desse ponto eu tenho a primeira pessoa da ola. E aí, ao longo desse percurso, eu vou ter 16 até que haja uma repetição, até que o ponto esteja em fase. Então, aqui na ponta, à direita, eu vou ter o 16º participante. Ora, se eu tenho entre o primeiro e o 16º uma certa distância, quantas distâncias eu tenho aqui? Se eu tiver que considerar a distância entre o primeiro e o segundo, aparece apenas uma vez. Se eu tiver que considerar a distância entre o primeiro e o terceiro, eu tenho duas distâncias. Se eu tiver que considerar a distância entre o primeiro e o quarto, eu tenho 1, 2, 3 vezes a distância entre duas pessoas. Entre o primeiro e o quinto, eu tenho 1, 2, 3, 4. Perceba então que eu tenho sempre um intervalo a menos do que o número do último considerado. Então, entre o primeiro e o 16º, eu tenho 15 intervalos entre pessoas. E diz a questão que a distância entre duas pessoas consecutivas é de 0,8 metros. Eu tenho, então, que entre o primeiro e o 16º são 12 metros a distância que separa. Perceba que essa distância é o que a gente chama de comprimento da onda. A questão diz para a gente também que a velocidade de propagação dessa onda é de 45 km por hora. E a questão nos pergunta quanto é a frequência e pede que essa frequência seja aproximada e dada em Hertz. Para ser dada em Hertz, o tempo tem que estar em segundos. Então, convém transformar essa velocidade para metros por segundo, que é só fazer a divisão por 3,6. Lembrando que a velocidade de propagação de uma onda é dada por lambda vezes f, a frequência f vai ser dada pela razão entre a velocidade e o comprimento da onda. Substituindo as informações, a frequência vai ser dada por 45
dividido por 3,6, tudo isso dividido por 12. Divisão de frações, repete a primeira, 45 dividido por 3,6 e multiplica pelo inverso da segunda, que é 12, então dá o inverso de 12. A frequência F, então, vai ser igual a 45 dividido, se você fizer essa conta, acompanha aí, isso dá 43,2. Veja que os valores são muito próximos um do outro, então essa resposta tem que estar muito próxima de 1 Hz. Quando você vai para as alternativas, a alternativa que diz isso para a gente é da letra C. C de coisa fácil, fácil porque você sabe o que fazer, fera. Vamos juntos. Em um piano, o Dó central e a próxima nota Dó, o Dó maior, apresentam sons parecidos, mas não idênticos. É possível utilizar programas computacionais para expressar o formato dessas ondas sonoras em cada uma das situações, como apresentado nas figuras, em que estão indicadas intervalos de tempos idênticos T. Fera, dá uma olhada nessa imagem e perceba que o que muda do Dó central para o Dó maior é que a repetição do padrão é mais rápida no Dó maior do que no Dó central. Só isso aí, ó, já dá uma ideia de que o Dó maior deve ter algo mais rápido acontecendo e frequência é uma medida de rapidez, então a frequência dele já é maior. Mas vamos por partes para fazer com calma essa questão. Olhando para a figura, a gente vê que entre dois picos consecutivos há uma medida T de tempo. Então, o intervalo de tempo T corresponde ao período. Isso mesmo, o período é o intervalo de tempo para que haja uma repetição. Ao período no Dó, que eu vou chamar de Dó central, vou chamar aqui Dó C. E aí eu vou chamar isso aqui de TC, para ser período do Dó central. E esse mesmo intervalo de tempo, o intervalo de tempo T, na segunda figura, perceba que corresponde, olha aí na figura, corresponde a 2 repetições. Então, esse intervalo corresponde a 2 vezes o período do Dó maior. Isso quer dizer, então, que T vale TC, o intervalo de tempo T é igual ao período do Dó central, e que esse mesmo T é 2 vezes o período do Dó maior, que eu vou chamar de Tm. M de maior, C de central. Ora, isso significa que eu posso igualar essas duas coisas aqui, ó, e dizer que o período do Dó central é 2 vezes o período do Dó maior. Como a gente sabe, frequência é o inverso do período. Se eu tenho uma igualdade, se eu inverto os dois membros, a igualdade continua válida. Então, se eu faço o inverso do período do Dó central, aqui eu tenho o inverso de 2 vezes o período do Dó maior. Ou eu posso reescrever isso aqui como o inverso do período do Dó central corresponde a meio do inverso do Dó maior. Ora, mas o inverso do período é a frequência. Então, eu posso escrever que a frequência do Dó central corresponde à metade da frequência do Dó maior. Aqui está multiplicando, aqui também está multiplicando. Então, é um meio da frequência. Atenção com isso e cuidado, tá, fera?
Essa informação permite responder o que ele pede. Ele quer saber qual a razão entre a frequência do Dó central e a frequência do Dó maior. Comparando essas duas frequências, eu tenho que a frequência do Dó central é metade da frequência do Dó maior. Então, eu tenho metade da frequência do Dó maior dividido pela frequência do Dó maior, eu posso simplificar e o resultado disso aqui é 1/2, e a alternativa que diz isso para a gente é A de aprovação. Só de bater o olho na figura, você já tinha como perceber que na figura 2, o mesmo período de tempo t faz com que eu haja uma repetição de 2 padrões. Então, eu tenho o dobro da velocidade, eu tenho o dobro da frequência. Então, a frequência do maior é o dobro da do central. Então, o central é metade da do maior. Alternativa correta, letra A.